Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos variações entre grandezas, parte 2 da nossa aula. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. E nessa aula de hoje veremos como uma grandeza, como duas grandezas, elas se comportam quando variadas as suas proporcionalidades. Para isso, vamos ver como funciona tanto nas grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mas, sem delongas, sem perda de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos entender primeiro as partes diretamente proporcionais. Os números A, C e E são diretamente proporcionais aos números B, D e F, respectivamente, quando as suas razões são todas iguais a uma constante K. Como você pode ver aqui nessa fórmula, A sobre B, C sobre D, E sobre F igual a K. Só que K, ele vai ser a soma dos valores de A, C e E, dividido pela soma de B, D e F. Eu falando dessa forma, você não consegue entender muito bem onde se aplica essa situação, essa divisão em partes diretamente proporcionais. Mas vamos para um exemplo que você vai entender muito bem como funciona. Em certo ano, o dono de uma loja dividiu uma bonificação de 12 mil entre seus 3 vendedores, de maneira proporcional à quantidade de anos trabalhados nessa loja, como indicado no quadro a seguir. Nós temos aí que o vendedor, a Mel, ela trabalhou 1 ano, o Raul 2 anos e o Zeca 3 anos. Quantos reais de bonificação cada vendedor recebeu? Agora iremos aplicar a fórmula que você viu no slide anterior. Vamos lá, vamos aplicar essa fórmula. Primeiramente, eu vou chamar os valores de A, C e E. Serão Mel, Raul e Zeca, o valor que cada um recebeu. Eu não sei que valor é esse, então vou usar a inicial de cada um dos nomes deles, tá? Então eu sei que Mel, ela trabalhou 1 ano. Essa razão vai ser igual à quantidade que Raul recebeu por trabalhar 2 anos, que vai ser igual à quantidade que Zeca recebeu por trabalhar 3 anos. Tudo isso é igual a uma constante K. Só que essa constante K, nós vimos que é a soma desses valores. Eu não sei quanto Mel recebeu, quanto Raul recebeu, nem quanto Zeca, mas a bonificação dos 3 somados é 12 mil. Então, eu tenho 12 mil dividido pela soma dos anos trabalhados, 1 mais 2 mais 3. Então, eu vou ter 12 mil dividido para 6, e 12 mil dividido para 6 é 2 mil reais. Aí, eu vou descobrir um por um agora, de Mel, de Raul e de Zeca, quanto cada um recebeu a partir dessa razão. Então, eu sei que a Mel, como está uma razão sobre 1, eu sei que será 2 mil. Esse 1 que está aqui, ó, eu passo multiplicando, ele está dividindo, eu vou passar multiplicando. Já vou até apagá-lo. E vamos escrever a multiplicação dele. 2 mil vezes 1, o próprio 2 mil. Foi o que ela recebeu. Já a Raul, esse 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando, então, igual a K, tudo é igual a constante K, que é 2 mil, vezes 2. Logo, Raul recebeu 4 mil. E Zeca, representado pela letra Z, Zeca sobre 3 é igual a constante K, 2 mil. Então, esse 3 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, o Zeca, ele recebeu 6 mil reais.
Se formos escrever somente a fórmula sem aplicar, fica um pouco difícil de entender. Mas quando nós aplicamos a uma situação do dia a dia, é bem mais fácil de entender como funciona as partes diretamente proporcionais. Ok? Agora vamos para a inversa. É um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso, mas segue a mesma analogia, segue a mesma regra. Então vamos lá entender sobre a variação entre grandezas, partes inversamente proporcionais. Nós temos aí os números A, C e E, eles são inversamente proporcionais aos números B, D e F, diferentes de zero, respectivamente, e os produtos A vezes B, C vezes D e E vezes F são todos iguais a uma constante K, que é a constante de proporcionalidade. O que difere, pessoal, agora é que essa constante K não é tão simples como no exemplo anterior, na diretamente proporcional. Ele vai ser, novamente, o K é A mais C mais E, certo? Só que não vai ser sobre B mais D mais F. É 1 sobre B, 1 sobre D, mais 1 sobre F. Então, essa é a constante K. E nós vamos fazer um cálculo agora relacionado a esse conteúdo. Vai ficar um pouquinho difícil, pessoal, mas vocês vão conseguir entender. O processo é o mesmo. Vamos lá. No ano seguinte, nós vimos que ele resolveu dar uma bonificação, só que era a quantidade de tempo trabalhado, agora é de faltas, tá? No ano seguinte, o dono dessa loja decidiu dividir a bonificação de 18 mil entre os seus 3 vendedores, né? Só que agora de maneira inversamente proporcional à quantidade de faltas de cada um deles naquele ano. As faltas estão indicadas no quadro a seguir. Então nós temos aí que Mel faltou 4 vezes, Raul 2 e Zeca 6. Se fosse diretamente proporcional, a gente saberia que o Zeca receberia mais. Só que não está certo uma pessoa faltar mais e receber mais por isso. Logo, quando aplicamos de forma inversa, por ele ter faltado mais, ele vai receber menos. Quem faltou menos vai receber mais. E assim segue as partes inversamente proporcionais. Vamos resolver aqui. Vamos seguir a mesma lógica, só que agora, o que nós faremos? Vou escrever aqui. No caso, Mel vai ser vezes 4. Raul vezes 2. E o Zeca vezes 6. Tudo isso igual a constante K. E o que eu falei sobre a constante? A constante é a soma, no caso, dos valores recebidos por eles. Nós não sabemos quanto é, mas eu sei que o K, ele vai valer, nesse caso, M mais R mais E, são os 18 mil. Então, nós temos aí 18 mil. Esse 18 mil vai ser dividido 1/4 mais 1/2 mais 1/6. Ok? Então, vamos reescrever isso aí. Vamos reescrever o 18 mil dividido 1/4 mais 1/2 mais 1/6, pessoal. Eu tenho que aplicar o MMC, vai dar 12, de 4, 2 e 6. 12 dividido para 4 vai dar 3, 3 vezes 1 é o próprio 3. 12 dividido para 2 vai dar 6, 6 vezes 1, 6. E 12 dividido para 6 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter 18 mil dividido por 11 dozeavos. Ok? Então, divisão de fração repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo.
Então, nós estamos aqui, 18 vezes 12 dividido para 11, pessoal, vai dar um valor quebrado, vai dar um valor aí não muito, valor decimal. Isso aqui vai dar 19.636,36. E aí, o que eu faço agora? Lembrando que isso aqui tudo é igual a constante K. Se é igual a essa constante, então eu vou ter que passar dividindo, pegar esse valor aqui, 19.636, esse m que está sendo multiplicado por 4, eu vou pegar esse 4 e passar dividindo. Então, ficaria da seguinte maneira. Esse valor dividido por 4, nós teremos 4.909,09. Já o valor de Raul, o valor que ele recebido multiplicado por 2 vai dar a constante, que é 19.636,36. Então, esse vezes 2 aqui, se eu passar dividindo, vamos ter o valor que ele recebeu, que seria 9.818,18. Já o Zeca, como ele faltou demais, nós sabemos que o valor que ele recebeu multiplicado por 6 vai dar essa constante aqui. Essa constante K, que é 19.636,36. Então, eu vou passar dividindo esses 6 e eu sei que ele recebeu 3.272,73. Você pode fazer essa soma na sua casa e verá que dá 18 mil. Logo, o Zeca, por ter faltado mais, recebeu menos. Já o Raul, por ter faltado menos, foi o que mais recebeu do valor da bonificação de 18 mil reais. Então, isso é divisão de partes inversamente proporcionais. Agora, nós iremos resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo para fixarmos. Vamos lá. Nós temos aqui, na atividade número 1, diz o seguinte: o prêmio de um concurso no valor de 392 mil deverá ser dividido de forma diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações. Considerando que o primeiro colocado fez 220, o segundo 150 e o terceiro 120 pontos, determine a parte do prêmio relativa a cada participante. Então, nós vamos fazer aqui de maneira diretamente proporcional. Eu vou chamar o primeiro colocado de A, o segundo de B e o terceiro C. Ok? Vai ficar da seguinte maneira, seguindo aquela regra da diretamente proporcional. Nós temos aqui, ó, A sobre, a pontuação dele foi 220, então vamos escrever dessa forma. B sobre 150, que foi a pontuação do segundo colocado. C sobre 120 vai ser igual a constante K. E a constante K é o que, pessoal? O 392, que é a premiação, o valor que os 3 receberam somados, com a soma das suas pontuações, que vai dar 490. Ok? Então, a constante K é essa divisão. 392 mil dividido para 490 vai dar igual a 800. Então, eu sei que o valor que o A recebeu dividido por 220 é igual a 800. O valor que B recebeu, o segundo colocado, recebeu dividido para 150 é igual a 800. E o valor que o terceiro colocado recebeu dividido para 120 também é 800. Vamos fazer esse cálculo. 800 vezes 220 igual a 176 mil. Já o segundo colocado, que eu chamei de B, é igual a 800 vezes 150. 800 vezes 150, que é igual a 120 mil.
E o terceiro colocado vai ser 800 vezes 120, que foi a sua pontuação, que é igual a R$96.000. Então, nós podemos ver aí que nas grandezas diretamente proporcionais, basta eu fazer a divisão do total pelas partes proporcionais que eu vou encontrar a constante. Multiplicando pelo valor de cada parte, eu chego ao resultado. Então, nós temos aí o valor do primeiro colocado, do segundo e do terceiro, a partir das suas partes proporcionais. Vamos à segunda questão, vamos lá. Nós temos na questão número 2, dois amigos jogaram na loteria. O primeiro entrou com R$140 e o segundo com R$220. Ganharam um prêmio de 162 mil, que deve ser rateado em partes diretamente proporcionais às quantias com que cada um entrou. Quanto deverá receber cada um? Novamente, uma questão sobre diretamente proporcionais. Vou chamar o primeiro amigo de X e o segundo de Y. Então, eu vou dizer que o primeiro X sobre 140, que foi o valor que ele entrou nesse jogo. O segundo, o Y, ele entrou com 220 e o valor recebido pelos dois, 162 mil. Aqui será a soma de 140 mais 220, que é igual a 360. E quem vai ser a constante? Essa razão, essa divisão. A constante K é igual a... Nem precisa escrever o K. Vou até apagar aqui que ele é desnecessário, pessoal. O K vai ser igual a 450. Então, se eu quero saber o valor de X, basta eu passar multiplicando. 450 vezes 140 e o segundo amigo, que é o Y, 450 vezes 220. Só pela multiplicação a gente sabe que o segundo ele vai receber um valor maior. Então vamos lá. 450 vezes 140, nós teremos R$63 mil. E o segundo, que investiu mais, investiu R$220, ele vai receber R$99 mil. Pessoal, essas questões você só vai aprender praticando. Então, joga na internet, vai lá, pesquisa divisão em partes direta e inversamente proporcionais, para você praticar esse conteúdo que você vai chegar à excelência dele. Essas questões caem muito em concursos, caem no Enem, e você vai ter a oportunidade de praticar e entender mais e mais sobre ele. Eu espero que você tenha entendido essa aula, pratique mais. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.